Segundo ano do ensino médio, tudo bom com vocês? A gente começa a semana 2 da apostila 1, continuando a falar sobre a colonização brasileira e a questão da escravidão. Nós temos um esqueminha, logo de início aí, sistema colonial, a metrópole e a colônia. A metrópole é o nome dado ao colonizador, ao centro colonizador, no caso o Reino Europeu. E a colônia somos nós, a América Portuguesa, o Brasil, né? Então o Brasil, durante muito tempo, os nossos historiadores trabalharam com essa ideia do sentido da colonização portuguesa. Qual o sentido da colonização portuguesa? E qual o sentido da existência da colônia do Brasil? Seria o de abastecer com tudo quanto fosse possível a sua metrópole portuguesa, com todo tipo de alimento, de produtos, de metais preciosos, de todo tipo de riqueza que pudesse ser extraída daqui e enviada a Portugal. Então o sentido da colonização era sugar, produzir e sugar tudo que havia de riqueza aqui, ou que pudesse ser produzido de riqueza, para enviar para Portugal. E isso seria a lógica da exploração portuguesa durante mais de 300 anos de ocupação e controle sobre este território. E, portanto, a própria escravidão mercantil realizada sobre povos africanos que eram transportados para cá, obviamente à força, retirados da sua terra natal, vendidos e transportados para cá, tinha como lógica essa situação colonial. O nome que a gente dá para essa relação é pacto colonial ou exclusivo colonial, que eram essas leis e esse domínio praticado por Portugal em cima da colônia do Brasil, sobre a colônia do Brasil. Então a escravidão, ela pode ser entendida dentro dessa lógica, e a lógica era justamente o lucro, explorar o quanto fosse possível, e infelizmente nós temos essa triste história de milhões de seres humanos tratados como peças, como objetos de um mecanismo maior, que era a geração de riquezas e lucros para os seus senhores portugueses, não é? Coisas semelhantes acontecem em outras colônias da América também, Cuba, no sul dos Estados Unidos, no Equador, na Colômbia, né? Em outras regiões, essa relação não vai ser sobre escravos vindos da África, mas sobre populações indígenas, como acontece em boa parte da América Espanhola. E o que a gente vê é justamente essa situação colonial, esse pacto colonial sendo levado cada vez para regiões mais distantes em nome do lucro e das riquezas que deveriam ser enviadas para as metrópoles europeias. Embora a gente não use mais nos livros oficiais de história, durante muito tempo se trabalhou também com a ideia de ciclos de exploração. Então nós tivemos primeiro o ciclo de extração do pau-brasil, que foi logo no comecinho da colonização, depois o ciclo do açúcar, depois o ciclo da mineração aqui na região das Minas do Ouro, aqui em Minas Gerais, depois o ciclo do café, né? Então seriam esses principais ciclos econômicos, o ciclo da borracha, depois no norte do Brasil, mas com relação à escravidão, o ciclo do açúcar, sobretudo, no Nordeste, depois a mineração em Minas Gerais, depois a exploração do café no Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Nós vamos ver, durante boa parte desses ciclos econômicos, o uso de mão de obra escrava africana. E dependendo do tipo de necessidade econômica de cada atividade, um determinado perfil dessa população. Geralmente homens mais novos trabalhando no campo, no trabalho mais pesado da mineração e também nas lavouras de café, e as mulheres sendo separadas para trabalhos domésticos ou o que eles chamavam de escravos de ganho, que eram aqueles que vendiam produtos na rua e ao fim do dia deviam passar o dinheiro dessa venda para o seu senhor. Geralmente eram mulheres, mas não apenas mulheres. Então vai depender muito do tipo de atividade realizada em cada região, atividade econômica, um tipo de perfil dessa população escravizada, né, vindo do continente africano.
Vamos lá, direto para as atividades. As atividades, elas exigem uma leitura um pouquinho mais atenta, né? Até mesmo porque o texto ele te dá algumas informações, mas essas informações principais estão nos links, né? Então lá, atividade número 1, SESGRAN Rio, Rio de Janeiro, que é uma banca que faz concursos vestibulares. Assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como desdobramento da expansão mercantil, quer dizer, da expansão comercial europeia da época moderna. Qual das opções caracteriza a economia colonial? Letra A. A descoberta de ouro no final do século XVII, 1690, aumentou a renda colonial, favorecendo o rompimento dos monopólios que regulavam a relação com a metrópole. Favorecendo o rompimento dos monopólios. Favorecendo ou fortalecendo? Fortalecendo, né? Fortalecendo os controles. Então a letra A está errada. Porque a descoberta do ouro ela aumentou o controle colonial português sobre várias regiões, principalmente região produtora, né, de diamantes e de ouro, certo? Letra B. O caráter exportador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento dos setores de subsistência, ou seja, aquele tipo de economia que produz apenas para alimentação própria. Então, o caráter exportador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento dessa economia de alimentação, de sustento, que disputavam as terras e os escravos disponíveis para a produção. Não, né? Porque mesmo que tenha surgido uma população que precisava, obviamente, se alimentar, o que seria essa economia de subsistência, por exemplo, nas fazendas de açúcar do Nordeste? Não dá para você produzir só açúcar. Quando você vê lá monocultura, né, sistema de plantation. Sistema de plantation era o quê? Mão de obra escrava africana, um tipo só de cultura, monocultura, ou seja, no caso a cana-de-açúcar, grande propriedade de produção, o latifúndio e produção voltada para exportação. Esses quatro elementos fazem parte do que nós chamamos de plantation. Só que monocultura, as pessoas vão se alimentar apenas de açúcar. Não dá. E de pinga, beber cachaça e comer açúcar, não dá. Alguma coisa tinha que ser produzida ali para a subsistência dessa população. Carne de porco, outras plantas, couve, chicória, hortaliças, frutas. Você precisa de uma produção de subsistência que vai alimentar essa população. E o que a letra B está falando é que o crescimento desses setores de subsistência substituiu o caráter exportador da nossa economia colonial. Não, está errado. Não substituiu esse caráter exportador. Complementava essa situação, né? Então a letra B também está errada. Letra C. A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativas, como por exemplo do pau-brasil, do ouro, né, foram organizadas para atender os interesses da política mercantilista europeia. Sim. É uma resposta simples e aparentemente correta. Mas vamos ver as outras. Letra D. A implantação da empresa agrícola representou o aproveitamento na América da experiência anterior dos portugueses nas suas colônias orientais. Realmente os portugueses tinham experiência nas colônias orientais com relação a plantio de cana-de-açúcar, mas não fala o período, essa letra D. Então, assim, logo de início, não. Então essa letra D ela não está muito correta porque não está precisando muito o período. E lá na pergunta fala como desdobramento da expansão mercantil europeia. Então não senti muita firmeza na letra D, apesar de que aparentemente ela não tem grandes erros, mas vamos ver. Letra E. A produção de abastecimento e o comércio interno foram os principais mecanismos de acumulação da economia colonial. O comércio interno ou o comércio externo, já que a gente está falando no sentido dessa colonização. Então, essa questão do comércio interno, para efeitos de acumulação, né, a produção de abastecimento e comércio interno, nesse sentido, está errado. Então, ficaria entre a letra C e a letra D, mas a letra C, eu acredito que ela esteja respondendo melhor ao que se pede lá no número 1, certo? Atividade 2 da FUVEST, vestibular da USP, super concorrido. No Brasil, os escravizados
trabalhavam tanto no campo quanto na cidade em atividades econômicas variadas. Sim, está correto. Sofriam castigos físicos em praça pública determinado por seus senhores. Sim, infelizmente, terríveis. Resistiam em diversas formas, seja praticando suicídio, seja organizando rebeliões também. Muitas vezes escravos se suicidavam. É uma história extremamente triste, de extrema violência. Número 4. Tinham a mesma cultura e religião, já que eram todos provenientes de Angola. Não, porque nós vamos ter uma grande variedade de origens, povos bantos, sudaneses ali na costa da Guiné, na Senegâmbia, e os bantos mais ao sul, realmente região de Angola. São os dois grandes grupos, mas há vários outros grupos, e dentre esses grupos, várias pequenas etnias e tribos, e idiomas e valores religiosos diferentes entre si. Inclusive era uma política portuguesa misturar esses povos para evitar que eles se articulassem. Muitas vezes não falavam o mesmo idioma. Então, uma coisa, separavam famílias, uma coisa extremamente violenta. Então, o número 4 está errado. E o número 5, estavam proibidos pela legislação de efetuar pagamento por sua alforria. Até havia, não no início, essa possibilidade, depois certamente sim, mas como as alternativas estão limitadas, a gente vai ter que conferir uma por uma para ver onde se encaixa melhor. Como o 1, 2 e 3 estão muito corretos e nós estamos limitados pelo 1, 2 e 3, então essa resposta estaria certa, no caso letra D. Número 3, nós temos ali uma pintura de um engenho de açúcar, de uma moenda. Nós temos ali a moenda, nós temos toda a parte de produção do açúcar, a moenda da cana e tal. E vem a questão. Ela ilustra o engenho de açúcar, típica unidade de produção do Nordeste colonial. Com base na imagem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinala a alternativa correta. Esse engenho, movido por força hidráulica, pela água, é uma realidade do século XVIII, embora anteriormente fosse utilizada a força humana ou a força animal para fazê-lo funcionar. Aparentemente a letra A está correta. É uma realidade do século XVIII, dos anos 1700, e anteriormente se usava a força animal ou a força humana para a tração da roda, da moenda, do funcionamento do engenho. Então, aparentemente sim, está certo. Letra B. A presença exclusiva de mão de obra escrava negra na imagem denota a exclusão dos indígenas como trabalhadores, escravos ou livres da indústria açucareira. Embora a grande maioria dos engenhos tivesse o uso de mão de obra escrava africana, não podemos excluir a existência de, em alguns lugares, grupos indígenas também aproveitados nessa indústria, nessa modalidade de produção. Então a letra B não está correta. Letra C. Engenhos de grande porte, como o da Ilustração, só foram introduzidos na América Portuguesa, o Brasil, em meados do século XVII, 1650, pelos holandeses que ocupavam a capitania de Pernambuco. Os engenhos de grande porte, realmente os holandeses tinham ótimas técnicas e condição financeira para investir na construção desses engenhos. Mas dizer que só foram introduzidos depois dessa ocupação holandesa, não. Antes já havia, mas certamente os holandeses tiveram um papel importante em desenvolver as técnicas e essa indústria do açúcar. Então, a C também não está possível de ser marcada. Tá? Letra D. A mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre, muitas vezes era formada por trabalhadores especializados. Bom, certamente que havia uma especialização desse trabalho no engenho, não é? Mas da forma como está colocada, a mão de obra escrava ou livre, sendo que a imensa maioria era de escravizados, não era mão de obra livre. O que existia de mão de obra livre no trabalho de um engenho? Basicamente os escravos faziam todo o processo, desde a plantio até a colheita, até a produção do açúcar, até colocar o açúcar bonitinho nos quadradinhos, nos tijolinhos para ser levados ao porto para levar. Então, assim, quando fala mão de obra livre, essa questão também podemos considerar errada nesse sentido. E letra E.
a mão de obra indígena só foi utilizada no período colonial em regiões como São Paulo e Rio de Janeiro, não se fazendo presente nos engenhos do Nordeste colonial. Sim, como nós falamos no número da letra B, se fazia presente em certas regiões, embora a imensa maioria fosse a mão de obra escrava africana. Então, a alternativa correta seria a letra A. Se você tem alguma dúvida ou crítica, você pode mandar também, porque a gente pode conferir mais uma vez essa questão. Tá? Mas veja como que essas questões são muito específicas, esses dados, essas informações, então a gente precisa ter muita atenção. Né? E é isso. Então, deem mais uma lida na apostila. Posteriormente, eu vou mandar para vocês, já falei, o livro didático da Editora Moderna, para vocês terem mais uma fonte de consulta, que é o que a gente usa na escola também. Tá certo? Então, é isso. Foi a semana 2 do PET 1, segundo ano do ensino médio. Um grande abraço.